Bom dia, gente. Tá todo mundo vendo legal aí e ouvindo? Para iniciar, se alguém posta o link, por favor. Deixa eu postar o link. Então vamos iniciar a nossa lição. Nós vamos dar continuidade à nossa revista, né? Revista da classe, Atos dos Apóstolos, a lição 13. Nós fizemos apenas 3 reflexões. Na verdade, nós vamos fazer 10 reflexões ao todo, mas nós vamos se não der para a gente fazer hoje, a gente vai continuar na semana que vem. Até porque não posso ficar muito tempo, já falei para você, muito tempo sentado com um problema de saúde, então a gente vai tentar fazer um tempo menor. E aí, se não der para fazer hoje, a gente faz no domingo que vem, tudo bem? Então vamos iniciar, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Deus pelo dia de hoje, porque o Senhor já renovou suas misericórdias sobre nós. Queremos que o Senhor nos abençoe, nos ajude no estudo da palavra, Senhor, que ela encontre lugar na nossa vida, no nosso coração, nesta manhã. Peço por todos os que estarão acompanhando também conosco esta lição. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje vai ser até bom, porque ao longo da semana o professor Eliezer, ele recomendou alguns textos aí que foram textos que nós abordamos alguns e iremos abordar outros, né? Que bom que eles têm muito a ver com a nossa lição, com essa 13ª lição, falando sobre a segunda viagem missionária. Ele postou sobre Timóteo, né, filho espiritual de Paulo. Nós vimos isso. Paulo mesmo, ele diz ao meu amado filho Timóteo. Nós vimos isso aí na carta, 1ª e 2ª Timóteo, ele fala isso também, né? Ao verdadeiro filho na fé, Timóteo, ele fala isso também. Um outro texto, ele fala sobre Paulo circuncidou Timóteo. Por que circuncidou? Nós estudamos aqui também sobre isso, né? Isso não tem nada a ver com a salvação. Paulo mesmo, ele chegou a se contrapor a isso, né? Essa ideia que era vigente na época por alguns falsos mestres lá, mas ele combateu. Os apóstolos, na verdade, combateram isso, né? Nós vimos por que se considerou Timóteo. Foi uma questão de cautela, né? De cuidado, para que isso não, como ele era judeu, isso não viesse a atrapalhar, né, a mensagem do Evangelho. Ele postou também sobre a obra de Deus em Filipos, e aí nós vimos, em Filipos vai acontecer a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, a conversão daquela jovem adivinhadora, né? Tudo isso vai se dar em Filipos. Talvez vamos chegar a isso hoje ainda nessa lição. E também postou sobre o episódio da prisão de Paulo e Silas, que é a questão do carcereiro também, né? Lá em Filipos. Então são textos importantes da nossa lição que nós já vimos. Mas antes da gente começar a lição propriamente dito, continuar, aliás, eu queria só rever com vocês, para aqueles talvez que não tiveram no domingo passado, as 3 aplicações que nós fizemos. Eu disse que nós vamos fazer as nossas aplicações ou reflexões ao longo da nossa lição, ao longo da lição. E no domingo passado eu fiz 3 reflexões com os irmãos, e eu gostaria de relembrar para aqueles que estavam aqui, e talvez para aqueles que não estavam, vocês vão ouvir agora as aplicações que nós fizemos, as 3 primeiras, tá? A primeira reflexão foi por ocasião lá daquela discussão que houve lá, daquela briga que houve entre Paulo e Barnabé,
por ocasião, né, quando eles estavam pensando em fazer a viagem, né, organizando a viagem. Sabe que houve uma briga entre eles porque Barnabé queria levar Marcos, era seu primo, queria levar com ele, e Paulo não quis levar Marcos, porque Marcos já tinha abandonado o barco, né, na primeira viagem missionária, e Paulo não achava isso justo, então não queria levar. E aí houve uma briga entre eles, né? A coisa não foi tão simples assim, porque diz o texto bíblico lá, texto sagrado, que eles se separaram. Barnabé e Marcos foram para Chipre, Paulo e Silas eles foram lá para a banda da Síria e da Cilícia. Então a coisa não foi tão simples assim não. Eles brigaram, discutiram, tiveram um desentendimento muito forte. Daí a primeira reflexão que eu disse: crentes também discutem, crentes também brigam, crentes também divergem uns dos outros, né? Nós falamos, Paulo mesmo chegou a advertir duas mulheres lá da igreja de Filipos, em Filipenses 4:2. Lembram da história, né? Evódia e Sintique. Paulo diz na linguagem da NVT: resolvam seu desentendimento. Elas tinham se desentendido, tinham brigado lá. Paulo disse: olha, resolvam, isso não é bom para a obra de Deus. E aí nós fizemos essa reflexão também, que às vezes a gente discute, a gente briga, né? Muito isso acontece em reuniões de comissão executiva, Assembleia Geral da igreja e outras reuniões também, né? Às vezes os nervos ficam aí à flor da pele, enfim. Nunca chegamos às vezes de fato, né? Como os incrédulos normalmente chegam, né? Isso porque nós temos o Espírito conosco, isso nos ajuda muito, porque a cada reunião, quando a coisa foi assim acalorada, né, nós oramos, o Espírito Santo vem nos acalmar, né, vem nos tranquilizar, e a gente vai para casa e isso passa. Tudo ficou ali naquela reunião. Com os incrédulos não é assim. Eu até disse, né, que em parlamentos a gente tem visto imagens de senadores, de deputados, de ministros, de irem aí para o pau, irem para a briga mesmo aí, né? Acontece muito lá. Graças a Deus que nós temos o Espírito, isso não acontece conosco. Tá? Essa foi a primeira reflexão. A segunda reflexão... Só um minuto. A segunda reflexão, né, já está no capítulo 16, né, quando eles estão se organizando para fazer, na verdade, para fazer a viagem. E aí eles diz o texto que eles começam a visitar as cidades, que eles saíram para passar pelas cidades que eles já tinham ido na primeira viagem missionária, né? Eles estavam indo com o propósito de fortalecer, com o propósito de confirmar aquelas igrejas na fé, né? Fortalecer os irmãos na fé. Ou seja, eles estavam indo dar continuidade, né, ao trabalho que eles já tinham iniciado. E aí nós refletimos sobre que nós devemos terminar aquilo que nós começamos. Às vezes a gente não costuma, né? Às vezes a gente começa um trabalho e lá acaba depois parando no meio, né? No meio dele. Eu até disse, olha, se é para a gente não terminar, é bom nem começar. Não podemos deixar o trabalho pela metade, né? E isso vale muito para a igreja, mas aí eu disse que tem uma palavrinha muito importante para que isso aconteça. A palavra é planejamento, né? É necessário planejar. Vocês viram que eles devem ter sentados, né? Até porque o planejamento é muito mais importante ainda, ele é muito mais evidente quando você tem projetos mais complexos, né? É necessário você parar, você sentar. No caso deles, lá dos discípulos, imagina só um projeto, né? De uma viagem que iria durar cerca de 3 anos, mais ou menos, não? Imagina só o que eles tinham que pensar, sentar para ver todas as coisas que eles iriam precisar para essa viagem. Diz o texto que eles... Diz o texto não, mas a gente estudando, a gente vai descobrir que a viagem, ela tinha assim, uma extensão de quase 5.000 quilômetros. Quase 5.000 quilômetros. Imagina só, né?
uma viagem dessa, tão grande assim, a logística que teria que ter para se fazer uma viagem dessa, mesmo naquela época lá, né? Mesmo naquela época, escolher equipe, organizar transporte, fazer um roteiro da cidade que eles iam passar, cuidar dos suprimentos para todo esse tempo, enfim, era uma logística muito grande. Daí era necessário planejamento. Então nós falamos um pouco sobre isso também, a questão do planejamento na nossa vida pessoal, familiar, na vida da igreja também, como a igreja deve planejar para que ela não comece atividades e pare pela metade por falta de membros, por falta de pessoas, por falta de recursos, enfim. Eu até citei para vocês Lucas capítulo 14, versículos 28 e 30, quando o próprio Jesus, quando ele estava falando do alto custo, né, que aquele que desejava ser seu discípulo deveria pagar, ele disse: a qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a verem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, né, vão debochar, vão criticar talvez a incapacidade, a incompetência, né, digamos assim, de quem fez isso, quem começa a obra e não termina, né? E até citei que às vezes a gente também quer abraçar muitas atividades de uma vez só e não consegue, né? Vale para a gente a questão do planejar, do organizar. Aí nós vamos então para a terceira reflexão. Terceira reflexão, eu tinha dito, irmãos, que era sobre relações desejáveis, mas proibidas pela palavra. Eu acho que não ficou muito bem isso, não sei se vocês concordam, se alguém prestou atenção, né? Aí eu estava repensando agora durante essa semana e eu resolvi mudar aqui. Em vez de ficar relações desejáveis, mas proibidas pela palavra, eu troquei por relações lícitas, mas que não convém a crentes, né? Não convém a cristãos. Baseado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, onde Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né? Ele diz mais que todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Todas as coisas me são lícitas, isto é, eu sou livre para fazer o que eu quero, o que eu desejo. Claro que Paulo está falando sobre a liberdade cristã aqui. Talvez esse assunto, inclusive, já teria pregado antes, já teria falado para a igreja lá, já teria usado esse termo antes com a igreja lá de Corinto, né? Mas agora os coríntios talvez estivessem usando esse termo, né, essa afirmação da liberdade cristã, para justificar o seu mau comportamento, justificar seus atos imorais, né? O crente é livre para fazer o que lhe agrada, porém, diz o texto, é necessário não se deixar dominar por nada que seja inconveniente. Nada que seja inconveniente, né? Tanto é que numa outra epístola aqui, em Romanos 6,14, Paulo diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça, né? Aqui eu abordei isso quando nós vimos que Eunice, ela tinha um casamento misto, né? Que Timóteo era fruto desse casamento misto de Eunice, que era uma cristã, e o pai, que era um descrente, né? O pai que era um descrente, né? Infelizmente, eu disse que isso acontece na igreja também, né? Às vezes jovens acabam namorando e até casando com não crentes. Eu falei do perigo que isso é, né? Nós falamos bastante sobre isso aqui. É uma relação que Deus já condenou na Escritura, né? Certamente aqueles que desobedecem vão trazer muitos problemas para si e para a igreja, né? Para si e para a igreja. E é interessante que até às vezes, né, os incrédulos perguntam, né, por que os crentes não casam
com descrentes, com quem não é crente, né? É uma pergunta que eles fazem, porque até eles entendem que isso de certa forma é lícito, mas aí eles têm que explicar realmente o porquê, né, dos problemas que isso pode trazer, inclusive na própria criação de filhos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas a gente tenta explicar. Mas nós sabemos que, embora sendo lícito, digamos assim, né, mas não convém a nós cristãos, é o tipo de relação que não convém a cristãos. Paulo diz isso, ele fala do julgo desigual, diz que nenhuma comunhão pode haver lá entre o crente e o incrédulo, né? E aqui, embora a gente use casamento, mas vale para qualquer tipo de associação de negócios, por exemplo, com incrédulos. É muito risco. Então, se eu fosse vocês, ou você, gente, eu não tentava correr esse risco, não tentaria correr esse risco, tá? Porque Deus já condenou esse tipo de relação. Ok? E aí nós vamos então já continuar então de onde nós paramos, né? Nós paramos no primeiro ponto da revista aqui, que é o apelo do homem da Macedônia, na página 68, né? E aí eu queria ler com vocês aqui Atos 16, de 6 a 10, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, né? Olha só, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, e olha o que diz novamente: mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho ali naquela cidade. Vale refletir algumas coisas aqui também, tá? Primeiro, diz lá que o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Depois, né, eles queriam ir para Bitínia e o Espírito também os impediu de ir para Bitínia. Sabe que esse é um texto aqui, irmãos, que já me inculcou também há algum tempo, né? Porque o Espírito Santo os impediu. Como assim? Eles iam pregar o Evangelho naquela cidade que também talvez estivesse precisando da pregação do Evangelho, né? Era uma coisa boa, era uma coisa legal, né? Uma coisa que eles iam fazer lá, que era pregar o Evangelho. Afinal de contas, eles estavam cumprindo a ordem de Jesus quando disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né? E eles estavam saindo, desbravando cidades. Como é que o Espírito Santo vai impedir de pregar o Evangelho, né? Normalmente o Espírito fala com a gente quando a gente está fazendo algo errado, né? É comum a gente ser tocado pela consciência, que é pelo Espírito Santo também, que trabalha na nossa mente, na nossa consciência, né? E nos toca quando a gente faz coisa errada. Agora, impedir quando se está fazendo a coisa certa, não é? É um negócio meio difícil de se entender, mas aqueles que têm intimidade com o Senhor Jesus, aqueles que têm discernimento espiritual, esses podem entender, Por certo, seria importante pregar, como eu disse, o Evangelho naqueles lugares lá na Ásia, né? Naqueles lugares que eles queriam pregar, mas havia uma necessidade mais urgente, que era pregar na região da Macedônia, né? Pregar na região da Macedônia. Tanto é que Paulo vai ter a visão onde o homem da Macedônia diz: vem para cá, vem nos ajudar, vai até a Macedônia nos ajudar. Certamente o Senhor falou com eles através daquele homem lá, né? Para que passassem a Macedônia e fossem pregar o Evangelho lá. Talvez fosse propósito do Senhor, e era propósito do Senhor realmente que assim acontecesse, né? Assim acontecesse.
Nós não sabemos a razão do impedimento, porque o Espírito impediu que eles fosse pregar ali. O que a gente pode, na verdade, é especular, não é? Imaginar talvez o porquê o Espírito impediu. Eu até estava pensando, eu acho que, dentre outras coisas que eu vou querer saber lá no céu, uma vai ser essa uma, né? Por que o Espírito impediu os apóstolos de pregar o Evangelho lá para onde eles queriam ir? Vou querer saber lá no céu. Pode ter sido, de repente, por um impulso realmente interior, né? Ou situações adversas aí que fugiam do controle de Paulo, quem sabe, da sua equipe, né? Enfim, a gente está aqui imaginando aqui. Quem sabe até alguma visão, né? Algum sonho que Paulo teve, né? Ou alguém do grupo teve. Ou mesmo, quem sabe, alguma declaração profética de Silas. Vamos lembrar que Silas era profeta também. Tá? Isso tudo aqui fica no campo da especulação, da imaginação. A Bíblia não nos dá essa resposta, o porquê o Espírito impediu, né? Mas o Espírito impediu. Muito embora eles tivessem planejado aqueles lugares ali, Deus mudou, porque o propósito de Deus era outro. E aí entra a próxima reflexão, a quarta reflexão nossa, tá? Nosso futuro está nas mãos de Deus. O dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Devemos depender do Senhor, devemos depender dEle a cada instante, a cada dia, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, na sua soberania, Ele tem o melhor para nós. Sabe que quando eu estava com Covid, eles não sabem disso, né? Até muitos sei que oraram por mim, muitos ajudaram também. Um dos dias, assim, um dos dias, eu diria que eu passei, assim, 3 a 4 dias bem ruins mesmo, sabe? Bem ruins, assim, muito mal em casa, enfim, não conseguia respirar também, tinha dificuldade, eu tinha que administrar muito bem a respiração, se eu não soubesse controlar, um pouquinho mais prolongada, vinha tosse, vinha dor aqui, vinha falta de ar, foi terrível. E nesse dia eu lembro que nós fomos a um médico, talvez no terceiro dia desse dia ruim que eu passei, eu disse para a Tata no carro: meu amor, eu quero internar. Estava assim tão ruim mesmo, o estado estava se agravando, que eu disse: meu amor, eu quero internar, vamos internar hoje, vamos aí para um centro de Covid, sei lá, está tudo preparado lá, né? Mas a palavra diz que, né, o nosso futuro está nas mãos de Deus, né? Provérbio diz que o coração do homem pode fazer, o homem na verdade pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu creio que Deus falou conosco, né? Aliás, Deus fala sempre conosco, por isso devemos ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco pela família, pela palavra, né? Pelo pastor da igreja, pelos médicos. E aí, embora eu quisesse internar, mas eu sabia, meus irmãos já tinham demonstrado isso, minha família tinha demonstrado já isso, a Tabita tinha demonstrado isso, né? Porque foi uma época assim em que a pandemia estava no auge, que a cada noite morria 3, 4, 5, 6 pessoas, e aí conhecidos da gente, parentes da gente. Você sabe que nós perdemos muitos parentes, a mamãe perdeu muitos parentes. Aliás, nós temos louvado a Deus pela mamãe, porque Deus tem sido realmente a fortaleza da mamãe. A mamãe perdeu nesse período todo agora, cerca de 7, 8 parentes, né? Na verdade, a família dela, né? Então, era um período assim muito crítico mesmo. E aí eu queria ter ido para um centro de Covid. Talvez fosse por mim mesmo, irmão, digo a você, eu teria sido internado.
e internar naquela época, naquele momento ali crítico, era quase que assinar o atestado de óbito. Vocês sabem disso, né? Muita gente morreu naquele período crítico ali. Tanta gente morreu. Talvez, se eu tivesse internado, né, não estaria aqui conversando com os irmãos, refletindo com os irmãos nesta lição. Mas graças a Deus, né, Deus fala conosco, e Ele falou, como disse, por meio da minha família, por meio da Tábita, por meio de meus irmãos, por meio do médico. O médico mesmo me aconselhou, nessa ida que nós fomos lá nesse dia, a não internar. Estava muito ruim, estava muito difícil naquela época. Então, a gente faz planos, né? Mas Deus é que tem a resposta certa. Diz lá, Provérbios 16, 1. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o plano de Deus para a vida de Paulo e os companheiros ali era muito maior do que aqueles que eles tinham planejado. Era muito maior. Isaías mesmo fala em Isaías 55, 9, ele diz o seguinte: os meus pensamentos, Deus falando, né, aos israelitas, diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Nós enxergamos só o aqui, o agora. Deus vê todo o futuro, Deus conhece todas as coisas. Deus vê aquilo que nós não vemos. É por isso que nós devemos, claro, eu falei lá em cima que o planejamento é importante, né? Planejamento é importante, mas só que esse planejamento deve estar baseado na vontade do Senhor, baseado na vontade de Deus, né? Na vontade de Deus. E Deus queria que eles fossem para outro lugar. Paulo mesmo chega, né? Paulo não, Timóteo chega a falar sobre isso, né? Tiago, ele chega a falar sobre isso. Vou até ler esse texto para vocês aqui. É Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15. Não vamos entender mal o texto, pensar que Tiago está falando aqui, né, de que planejamento não é importante. Não é isso. Planejar é importante, sim, mas que tudo que nós planejarmos deve estar submetido à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor. Então Tiago diz aqui, Tiago 4, de 13 a 15: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. É por isso que eu disse que o amanhã pertence a Deus, não a nós. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né? A vontade do Senhor, se Ele quiser. Nós planejamos, devemos planejar, esse planejamento é importante, mas dizer, se o Senhor quiser, nós vamos executar esse planejamento, né? Devemos estar submetidos à vontade do Senhor, à vontade do Senhor. Muito bem, então, como disse, o mesmo Espírito que revestiu de poder, né, os discípulos para testemunharem o Evangelho, né, foi esse que não permitiu de que eles chegassem lá até onde eles tinham planejado, porque, como falei, o propósito de Deus era outro, né, era outro. Muito bem, e diz lá em o texto que assim que Paulo teve a visão, imediatamente, diz lá o texto, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, né? Uma questão importante aqui, olha só, uma mudança, né, aqui da conjugação verbal. Assim que Paulo teve a visão, versículo 10, né, Atos 16, 10,
voltando lá para Atos 16:10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, né? Anunciar o Evangelho. E aqui uma observação importante: pela primeira vez, Lucas ele vai se incluir na narrativa, né? Você vê então a mudança do pronome da terceira pessoa para a primeira pessoa do plural. Ele falava ele, eles, né? Agora ele está dizendo nós, na primeira pessoa do plural. Isso indica que Lucas estava se juntando também ali a Paulo, a Silas, a Timóteo, né? A Timóteo. O autor da revista, pastor João Humberto, ele vai citar isso aqui na página 69, olha, né? Vai citar na página 69. Segundo parágrafo diz assim: pela primeira vez no livro de Atos, Lucas menciona a si mesmo na narrativa, ao colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós, né? Ele se inclui e revela que estava com Paulo nessa famosa viagem à Europa. Ele estava com Paulo. E até o pastor vai citar aqui outros textos que vocês vão poder ler depois em casa, né? Onde Lucas também ele se inclui na narrativa. Atos de 20, de 5 a 21, 18, né? Desculpa, Atos de 25 a 21, 18, Atos de 27, de 1 a 28, 16 também, né? E ainda no final da vida ele diz: somente Lucas está comigo. Ele vai falar, né, sobre a participação de Lucas com ele, né? Como um companheiro, um parceiro, um amigo, né? Um amigo. Ele chega a dizer já no final da vida: somente Lucas está comigo. Já sentia-se, diz o texto lá, que estava abandonado pelos outros, abandonado pelos seus companheiros, mas ele diz que somente Lucas estava com ele, né? Interessante isso. Há um canto popular que diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Falando da importância da amizade, para se guardar debaixo de 7 chaves, né? É importante o amigo, né? É importante o amigo. A própria palavra diz que há amigo mais importante, né? que irmão até, né? Que um irmão. Só para acrescentar aqui, né? Então, nós vimos aí então que Lucas já começa a fazer parte, né, das viagens também, a se incluir, já fazia parte, claro, mas ele estava narrando sem a sua participação. Agora ele começa a se incluir nas narrativas. E aí nós vamos passar então ao ponto 2, na página 69 já, a missão em Filipos, né? Filipos era uma cidade importante, já temos visto isso aqui, eu falei já numa das lições quando falei de Filipe, né? Era uma cidade importante da Macedônia, era uma cidade que possuía grandes riquezas naturais, minerais, tinha muito ouro lá, segundo alguns estudiosos. Filipos recebeu esse nome por causa em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande, né? Pai de Alexandre o Grande, inclusive que participou de várias batalhas, e numa dessas batalhas ele conquista uma certa cidade, que eu esqueci o nome agora, e troca o nome dessa cidade para Filipos, né? Para Filipos, em homenagem ao seu filho, né? Aliás, em homenagem ao pai, né? A seu pai, Filipe II. A gente vê também que nesse lugar, Filipos, né, nessa cidade, lá que foi fundada a primeira igreja cristã na Europa, foi nessa cidade de Filipos. Uma outra informação importante também é que possivelmente lá não tinha uma sinagoga. Não tinha uma sinagoga. É por isso que os judeus, né, diz lá, quando nós fomos falar de Lídia, nós vamos ver isso. Eles foram para um lugar para fora da cidade. John MacArthur, ele diz que a comunidade judaica em Filipos não tinha o mínimo de 10 homens judeus, chefes de família,
que era o número exigido para se formar uma sinagoga. É por isso que ele diz que lá não tinha uma sinagoga, né? Porque a cidade não possuía o mínimo de 10 homens judeus, chefes de família, já que isso era exigido para que se formasse a sinagoga. Uma informação também que o pastor João Humberto nos coloca na revista, ele diz que a igreja de Filipos teve muita influência no ministério de Paulo. O Elias colocou também isso no texto lá que ele colocou sobre Filipos. Por isso Paulo se refere a eles sempre com muita gratidão e amor. Foi uma igreja, uma cidade, né? A igreja, é claro que estava lá, ajudou muito no ministério de Paulo. E ele sempre fala dessa igreja com muita alegria, né? Com muita alegria, porque foi uma igreja realmente que o ajudou bastante ao longo de sua vida ministerial. Então, nessa cidade, Filipe, nós vamos ver como o evangelho, o poder do evangelho transforma vidas, ao registro de 3 conversões. Cada uma delas, digamos assim, diferente, né? Uma da outra. Aprendemos que o evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Vamos observar a soberania de Deus ali na conversão dessas 3 pessoas que nós vamos estudar aqui. Não foi sabedoria de Paulo, de Silas, de Timóteo, ou de Lucas também, que estava na viagem, não. Talvez outros também, né? Não foi a sabedoria destes homens, não, foi Deus, foi a soberana graça de Deus, através do Espírito Santo. A palavra diz que é o Espírito que age, que convence, que guia a toda a verdade. Então, por isso que houve a conversão dessas 3 pessoas. A primeira delas foi Lídia. Só ver a hora aqui. Já tem tempo aí. Ok? Conversão de Lídia, Atos 16, de 13 a 15. Eu vou ler aqui. Atos 16, de 13 a 15. Não, eu vou ler todo, a partir do 11, tá, até o 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, olha só, Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos parece haver um lugar de oração, e assentamos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então é aqui a narrativa da pregação de Paulo ali, a Lídia, né? Diz que acontecia ali uma reunião de oração com o departamento feminino, né? Reunião de mulheres, assentadas à beira de um rio. O pastor João Humberto diz: assentados à beira de um rio. Esse é o cenário onde uma comerciante chamada Lídia teve o privilégio de ouvir o maior apóstolo de todos os tempos. Palavras dele aqui, do pastor João Humberto, né? Muito bem. O texto diz que Lídia era temente a Deus. Vocês viram aí, né? Lídia era temente a Deus. E isso nos sugere, irmãos, que ela, embora não sendo judia, né, mas que provavelmente participava do culto judaico, das reuniões ali talvez, né? Ela era uma simpatizante do judaísmo. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, isso me remeteu lá a Cornélio, no capítulo 10. Nós vimos isso lá também, quando falamos da conversão de Cornélio. Diz o texto lá, capítulo 10, acho que é versículo 1, diz que que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, e que dava esmolas ao povo, né?
E diz lá que ele até orava, mas não era cristão. A senhora Lídia era uma simpatizante também, mas não era cristã. Não havia sido convertida ainda ao Senhor. E aqui eu queria fazer a quinta reflexão nossa, tá? A quinta reflexão: não basta ser religioso. Não basta ser religioso. Frequentar a igreja, ler a Bíblia, cantar, orar, né? Ser religioso. Não basta ser só esse religioso, né? A gente ouve sempre a frase de que o inferno está cheio de religiosos, né? Cheio de simpatizantes do cristianismo. Ou do quase crente, como aquela música que a gente canta, é quase crente, né? Mas não é crente. Sabe que, falando em quase crente, eu volto a falar meu sogro novamente, seu Dico. Quase toda manhã ele falava do evangelho para um vizinho dele. Um rapaz lá de perto da casa, próximo da casa dele. Aquele rapaz gostava de ouvir o seu Dico, né? Ele gostava de chegar, antes de ir para o trabalho dele, ele passava, sentava lá e ouvia o seu Dico falar do evangelho. Mas não passava daquilo. Não passava daquilo. Era um simpatizante, gostava de ouvir, né? Mas não dava o próximo passo. Podia até dizer, era um quase crente, gostava de ouvir a palavra de Deus, mas não deixava se tocar pelo Espírito Santo, né? Quando a gente diz que o inferno vai estar cheio de religioso, né? O próprio Jesus diz em Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz é bom a gente fazer essa reflexão também. Não basta estar na igreja, não basta ler, cantar, orar, né? É preciso ser regenerado, nascer de novo. Nós sabemos que o Espírito Santo faz isso, né? E quando nós somos regenerados, isso implica em andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, já ficaram para trás, eis que se fizeram novas, né? Eis que se fizeram novas. É preciso haver regeneração, né? Transformação que o Espírito faz. E é Deus quem transforma. E o texto diz lá, em relação a Lídia, diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao Evangelho, que Paulo dizia no versículo 14 de Atos 16, 14. Foi o Senhor que lhe abriu o coração. O sentido aqui é de abrir a mente, é de abrir a alma, né? A alma, para que o Senhor possa entrar, digamos assim, tomar conta. Diz o texto que Lídia e toda a sua família foram batizados. Atos 16, 15, né? Atos 16, 15, ela e toda a família foram batizadas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de Lídia e toda a sua casa foram batizados, né? Então Lídia, ela foi, segundo alguns estudiosos, ela foi a primeira mulher europeia a se tornar cristã. O comentário da Bíblia da mulher diz isso. Lídia foi a primeira mulher europeia a se tornar cristã. Então Lucas está falando da soberania de Deus, da graça soberana de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, meus irmãos. Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se o Pai não trouxer, é Deus quem vai nos mostrar aos evangelistas, aos pregadores, né? Portanto, não fique preocupado. Talvez se você tenha orado já
há anos, né, e pregado há anos por alguém, por um amigo, por algum familiar seu. Não fico preocupado. Não é papel seu transformar as pessoas. Não é papel seu converter as pessoas. É o Espírito, volto a dizer, é o Espírito que age, que convence, que regenera. É o Espírito Santo. É Deus, então, quem toma essa iniciativa. Né? Toma iniciativa. Foi Deus quem transformou a vida de Lídia. E aí na página 70, agora, nós vamos ver aquela segunda conversão ali em Filipos, que é a conversão da jovem adivinhadora, Atos 16, 16 a 18. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Na mesma hora, saiu. Aí o pastor João Humberto diz: novamente Paulo e seus amigos estavam se dirigindo a um lugar de oração. Lembram que lá não tinha a sinagoga, né? E a caminho uma jovem lhe saiu ao encontro. Ela era possessa de espírito adivinhador, né? De um espírito mau. Ela, na verdade, ela era escrava tanto dos homens, né, que a usavam para ganhar dinheiro, de lá que eles davam lucro a eles, quanto do diabo, né? A NVI, ela traduziu esse versículo 16, né? Diz assim: que a mulher, ela tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Era como a médium que nós conhecemos, né? Que tenta, pelas cartas, pelo não sei o que mais, tenta ler o futuro e predizer o futuro na vida das pessoas. A gente vê até hoje isso acontecendo, né? Então essa mulher era essa médium que mantinha contato com demônios, né? Que supostamente podiam predizer o futuro. Assim era essa mulher. Ela era possessa desse espírito adivinhador. Esse espírito adivinhador. Ela dava grande lucro aos seus senhores, né? Há muito tempo que pessoas pagam caro para ter seu futuro revelado, né? Eu lembro que quando a gente andava muito, né? Aliás, houve um tempo que a gente era adolescente, jovem, e nesse tempo a gente trabalhava, né, já desde pequeno. Nós fomos assim, trabalhamos cedo em casa, ajudando o papai, ou mesmo indo para a rua vendendo frutas e outras coisas mais, né? Eu lembro que a gente vendia sacola no Mercado Central, e ali a gente costumava ver essas mulheres que costumavam ficar lá, né, nas esquinas do comércio e tentando ler a mão das pessoas ali, que pagavam para isso, acreditavam nisso, coitadas, né? Acreditavam nisso. E diz que essa mulher que ela dava grande lucro aos seus donos, as pessoas perdidas, né, sem Deus no mundo, como diz Paulo, elas queriam, de alguma forma, pensavam que isso funcionava, né? E pagavam caro por isso, para ter esse futuro revelado. E aí, claro, quando ela vai ser liberta disso, né, os proprietários vão ficar possessos, né? Porque vão ter prejuízo. Vão ter prejuízo. O versículo 17 diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu digo que a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei assim meio na dúvida, né? Meio me questionando assim, né? Ora, a mulher
não falava nada de errado, né? Ela estava certa, porque Paulo e seus companheiros, eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles anunciavam o evangelho da salvação. Então não tinha nada de errado nisso, né? Aparentemente não tinha nada de errado. Mas, irmãos, não devemos entender essa frase, essa declaração, como um reconhecimento genuíno do evangelismo que estava ocorrendo ali. Vamos lembrar o seguinte: essa mulher, ela estava sendo usada por demônios, né? Ela era possessa de demônios. E essa declaração, então, por alguma razão, ela era uma artimanha de Satanás. De Satanás. Deus usou aquela mulher, talvez, para confundir de alguma forma as pessoas. E aqui, antes de continuar, eu queria fazer a sexta reflexão nossa. O diabo confunde as pessoas. O diabo confunde as pessoas. Nós sabemos muito bem, a Bíblia diz isso, que Satanás se transforma em um anjo de luz, né? Se transforma em um anjo de luz. Isto significa que ele faz de tudo para enganar as pessoas, até mesmo se disfarçar de algo bom. De algo bom. Satanás, ele tem as suas estratégias, né? O propósito do diabo é promover a mentira e conduzir os homens ao erro. Nós sabemos, o diabo é o pai da mentira, né? É o pai da mentira. É só a gente lembrar o que ele fez lá no Jardim do Éden com Eva. Com Eva. E que vem fazendo ao longo dos séculos. Ele faz qualquer coisa para alcançar o objetivo dele, né? Até mesmo, como diz o texto bíblico, se transformar em um anjo de luz. A Bíblia diz que o diabo, ele é sagaz. Falando da serpente, como ele se transformou lá no Jardim do Éden, é mais sagaz que todas as serpentes, né? O diabo é astuto, ele é estratégico, ele ataca, ele engana, ele confunde. E ele estava usando aquela mulher, certamente, com seus espíritos maus, né? Para confundir as pessoas, pensar que aquela frase, aquela declaração vinha de Deus. Não. Paulo entendeu dessa forma e disse: em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Ele expulsou aquele espírito que atormentava aquela mulher. Agora, só consegue ver que está por detrás, né, das coisas, das declarações. Eu vou até falar um pouquinho mais isso lá na frente, quando eu falar de Atenas também. Aquele que tem discernimento espiritual. Paulo e sua equipe tinha discernimento espiritual. Por isso que ele conseguiu ver que por trás daquela frase, né, existiam espíritos maus, demoníacos, possuindo aquela moça ali. Paulo ainda diz para os Coríntios 2,15 na NVI: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Discernimento, irmãos, é a habilidade conferida pelo Espírito Santo ao cristão para distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. Só uma vida com intimidade com Deus nos torna capazes de enxergar, né, esses enganos, aparentes verdades, mas que são mentiras. O diabo pode se transformar no seu príncipe encantado. Você, jovem, né? Ou na sua princesa também. O diabo se transforma em anjo de luz, né? Paulo censura os Gálatas por terem se afastado de lá tão rapidamente de Deus. Quando ele fala dos falsos mestres, Gálatas 1, de 6 a 9. Ele diz isso.
Vou até ler para vocês esse texto aqui, para quem não lembra do texto. Ele estava aceitando, né, um outro, estava enveredando para um outro evangelho, né, que os falsos mestres estavam ensinando. Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, olha só, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo exorta os Gálatas, não é? Paulo censura, na verdade, os Gálatas aqui. Ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, né? Ele condenou aqui. Mas é necessário ter maturidade espiritual para enxergar a verdade, né? Para distinguir a verdade do aparente, né? Muito bem, vamos continuar então. Então, no caso da jovem adivinhadora, aqui é Deus também quem toma iniciativa na libertação e conversão dela. Assim como foi na conversão de Lídia, Deus também aqui tomou a iniciativa de libertar pelo seu Espírito, usando aí os seus discípulos para libertar aquela jovem, né, daqueles espíritos. E o terceiro caso, nós temos o caso do carcereiro convertido, Atos 16, 19 a 40. Eu não vou ler esse texto aqui, é meio longo, mas vocês já devem ter lido. Ele estava também na leitura da semana, tá? Como é meio longo, não vou ler aqui. Paulo e Silas acabaram com a esperança de lucro dos senhores da jovem adivinhadora, nós vimos aí. Então, depois disso, eles foram agarrados, arrastados, maltratados, açoitados e presos. Diz lá que eles tiveram a sua roupa, portanto, eles foram açoitados, provavelmente estavam nus ali, né? A roupa ainda consegue, né, digamos assim, minimizar a pancada, a chicotada, né? Pra gente que apanhou quando criança, quando adolescente, vai lembrar bem disso, né? Quando a cintada lá, quando a varada lá que os nossos pais davam, quando pegava na calça, né, na bermuda, na camisa, doía. Nós, quando pegávamos um lugar que nós não estávamos vestidos, doía demais, né? Eles foram aqui agarrados, arrastados, açoitados, e tiveram sua roupa rasgada, foram presos até, né? E aqui nós temos uma outra reflexão, né? A sétima reflexão nossa: os verdadeiros crentes sofrerão oposição, adversidade. Aí uma pergunta que ao longo dos séculos tem intrigado muitos, né? Não a nós, que conhecemos a palavra do Senhor, mas talvez aqueles cristãos superficiais, vazios, né? Vazios. Por que o crente sofre, né? Por que o crente sofre? Então vale refletir nisso também, irmãos. Assim como eles sofreram, né, ali, você vai sofrer também. Você não é o primeiro e nem será o último a sofrer. Nem será o último a sofrer. Pedro diz o seguinte em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não é o único, não. Tantos cristãos têm sofrido, e até muito mais do que nós aqui. Às vezes nós reclamamos de tão pouca coisa, enquanto tantos cristãos espalhados pelo mundo estão sofrendo prisões, estão tendo que se esconder, né? Estão tirando a sua liberdade, mas que estão sofrendo por causa de Cristo.
Paulo ainda diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, talvez por tudo que ele passou, né, pode dizer com muita autoridade, né, porque ele viveu isso. Ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele experimentou isso na pele. Experimentou isso na pele, né? Não somente aqui, mas em várias cidades onde eles passaram, eles foram perseguidos, encontraram oposição, adversidade. Então, os verdadeiros crentes sofrerão oposição, adversidade, passarão por problemas, terão sofrimento, sim. Um dos pontos que talvez cause mais tristeza para alguns crentes, alguns cristãos, é que eles sofrem tanto ou até mais do que alguns ímpios, né? Às vezes a gente costuma se comparar com os ímpios, mas falando de tal, né? Tem tanta coisa, né? E eu, que sou um cristão, que sirvo a Deus, estou sofrendo, né? Às vezes nós costumamos nos comparar com esses ímpios. E é bom lembrar, irmãos, que esse não é um problema novo, não. Não é um problema novo. Tanto é que o rei Davi, no Salmo 37, e também Asaf, no Salmo 73, eles disseram isso. Eles expressaram essa agonia do servo de Deus que contempla a prosperidade dos maus, né? Salmo 73 diz isso. Daqueles que não servem ao Senhor. E eles chegam até a questionar com Deus, né? Às vezes fizeram isso. Não te indignes por causa dos malfeitores, né? Deus diz isso, respondeu a eles, quando eles começaram a questionar, a pensar. Não tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, versículo 1. E no Salmo 73, os filhos de Asaf disseram que pouco faltou para que ele se desviasse. Aliás, diz assim, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quando ele começou a olhar, né, os maus prosperando, se dando bem na vida, né, crescendo, desenvolvendo, ficando ricos, né? Às vezes a gente fica com uma certa inveja dessas pessoas. Nos fazemos iguais aqui a Davi, igual a Asaf também, né? Queridos, o texto, se você for ler todo o texto, você vai ver que Deus, ele tem reservado a sua justiça na vida dessas pessoas também, desses maus que prosperam aparentemente, né? Prosperam. Olha só o que João diz aqui no capítulo 15, versículo 20. Jesus dizendo, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Também perseguirão a vós outros. O próprio Cristo, que era Deus, vamos lembrar disso, né? Ele era 100% Deus, embora sendo 100% homem, ele era 100% Deus também, plenamente Deus, plenamente homem. Ele sofreu perseguição, teve sofrimento, dificuldades na vida. Aliás, nem casa ele tinha, né? Quando passou por aqui. Então é bom a gente pensar nisso, né? Essa reflexão sobre o sofrimento. Mas para nós cristãos, vamos pensar o seguinte, irmãos. 3 coisas importantes aqui. Primeiro, o sofrimento na vida do crente é passageiro. Passageiro. Pedro diz isso, né? Pedro nos fala bem sobre isso. Ele diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vocês irão sofrer também, né? Por várias provações. Nós estamos aqui de breve passagem, somos estrangeiros aqui, queridos. E nessa passada aqui, nós vamos experimentar dificuldades, porque nós vamos ver no final que Deus vai usar isso também a nosso favor. Mas o sofrimento é passageiro. Ele tem um início e tem um final na sua vida. Em segundo
lugar aqui, o sofrimento na vida do crente revela glória futura. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 18. Os sofrimentos do tempo presente, né, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não podemos nem comparar. Não se compare, irmãos, ao ímpio que prospera, ao homem mau que está se dando bem. Não se compare a isso. Viva a sua vida de cristão, esperando sempre em Deus, que o que você terá, a sua recompensa será muito melhor do que essa recompensa passageira que esses homens têm aqui. Eles irão prestar conta com Deus também. Você não. Você vai ter a glória revelada em você, né, no futuro com o Senhor. Terceiro lugar, o sofrimento serve para nos fazer crentes melhores. Certamente, se você atenta, se você vive um cristão verdadeiro, né, você vai aprender com o sofrimento. 1 de Pedro 5,10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, né? Passageiro nós vimos aqui, sofrido por um pouco, Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E devemos dizer amém por isso. Sofrimento vai nos fazer crentes melhores. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar, para nos fundamentar. Ele usa isso. E tem usado, e vai usar, queridos. Se você é um crente fiel ao Senhor, um verdadeiro cristão, você vai experimentar cedo ou tarde o sofrimento, a adversidade, as angústias, a aflição, porque Deus usa isso, não é? É o que nós costumamos dizer, é um método pedagógico de Deus nos ensinar. Portanto, queridos, se você tem tido problemas, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, não é? Deus usa o sofrimento para nos fazer crentes melhores. Vamos continuar com a lição aqui ainda. E aí, eles foram presos, nós vamos voltar a Paulo aqui, diz o texto que eles foram presos, né? E 3 coisas aconteceram com eles aqui na prisão. Oração e louvor, diz lá que eles oravam e cantavam, né? E o pastor João Berto diz: somente um coração cheio do Espírito Santo consegue cantar em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta adversidade, como eles fizeram ali, né? Nós sabemos disso, não vou aprofundar muito aqui. John Stott comentou: não eram gemidos, eram hinos que saíam da boca deles. Talvez pudesse estar reclamando, como alguns crentes fazem, reclamam, né, da vida, reclamam dos problemas, reclamam de tudo, reclamam até da igreja às vezes, reclamam até da igreja, né? Mas eles não, né? E o pastor, o nosso teólogo Stott comentou: não eram gemidos, eram hinos que saíam da boca deles, lá de Paulo e Silas. Em vez de amaldiçoar os homens, eles louvavam a Deus. Talvez pudesse estar se questionando lá, né, naquele lugar. Estavam atados, inclusive aos troncos, amarrados, acorrentados ali, mas não estavam reclamando, não, diz que estavam orando, cantando ali. Terremoto também, versículo 16. Socorro veio do céu, está aí na revista de vocês, veio do céu em forma de terremoto na terra. Normalmente um terremoto dura alguns minutos ou segundos. Tudo acontece muito rápido, né? Muito rápido. Foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Deus usou aquele fenômeno natural, né, para cumprir o seu propósito ali. Diz lá: as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram, né? O pastor João Berto diz: não foi uma catástrofe, mas foi uma verdadeira intervenção divina, um livramento do Senhor. E eu digo mais ainda: nada acontece por acaso na vida do crente, da vida dos cristãos.
Deus usa o que Ele quer, como quer, a hora que quer, para cumprir os seus propósitos. Deus usou ali esse fenômeno sobrenatural. Sobrenatural. Letra C. Um carcereiro convertido. Carcereiro convertido. Acho que eu vou parar por aqui, tá, irmão? Já são 10h47. Vou parar por aqui. Um carcereiro convertido, né? O carcereiro era responsável pela segurança dos presos, né? Como é hoje ainda. O Valdeci da igreja aí é carcereiro, né? É um agente penitenciário, cuida dos presos aí. O carcereiro viu-se em sérios apuros. Mas como o pastor diz aqui, se um deles fugisse, né, eles... Mas é bom lembrar que, embora ele se livrasse disso, da vergonha, da angústia, ele não poderia salvar a sua alma, né? Mas aí ele pergunta, né? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro sabia que aqueles homens pregavam um caminho da salvação. E a resposta que ouviu, né? Diz o pastor, a resposta que ouviu passou a ser a frase mais citada pelos pregadores do Evangelho no decorrer dos séculos, pelo mundo inteiro, na verdade, né? Que é aquela frase: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Serás salvo tu e tua casa. O carcereiro atendeu a resposta, foi batizado com os da sua casa. Tudo acabou em alegria. Deus mudou a vida do carcereiro e de sua família, assim como mudou a casa de Lídia também. Ela diz que ela foi batizada e todos da sua casa. Intervenção direta de Deus. Intervenção direta de Deus. Eu vou parar aqui antes de entrar na oitava reflexão, porque o tempo já está bem avançado, já estou meio incomodado aqui, estar sentado muito tempo também, já que eu não posso. Vou parar por aqui, mas nós vamos concluir isso, se Deus quiser, no domingo que vem essa lição, tá, irmãos? Não me leve a mal, não, mas eu queria abordar alguns, falei até isso para o Eliezer, também para o nosso professor, queria abordar algumas questões que eu achei que fosse interessante da gente refletir sobre elas, tá bom? Então, domingo a gente continua, então, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, pelas lições que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra, Senhor. Continue nos ensinando. Continue nos motivando, Senhor Deus, a lermos a Tua palavra, a sabermos que nela nós encontramos a verdade do Senhor, a vontade do Senhor para nós. Ó Pai, que ela sempre faça grande diferença na nossa vida, Senhor. Usa-nos como instrumento também para levarmos estas verdades àquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Obrigado pelos ensinamentos de hoje. Continua nos ensinando, Senhor Deus. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos e amigos. Bom dia a todos vocês. Até a próxima.